O ex-presidente da Fierj, Ronaldo Gomlewski, fez uma viagem interessantíssima à Nigéria e nos trouxe na bagagem muitas novidades. Vamos ver? Ronaldo, como é que você teve a ideia dessa viagem? Há 20 anos, meu pai faleceu e eu tive que assumir a Menorá. E eu achei que a Menorá ela era muito acanhada em função do mundo judeu. Então eu imaginei que eu poderia buscar a vida judaica em todos os países que fosse possível a minha visita. E comecei. A primeira viagem eu fiz a 6 países, com mais de 40 dias de viagem. Foi uma loucura, um negócio de alucinar. Eu fui ao Egito, ao Marrocos, à Grécia, à Turquia, à Espanha, a Portugal, e eu resolvi naquela viagem, que eu fiz uma revista com quase 200 páginas, que não era assim que a coisa devia acontecer, que eu deveria ir a um país de cada vez. E aí começou, eu fui a Cuba, fui à Rússia, fui à Ucrânia, fui a tanto país que você nem pode imaginar. Uruguai, Paraguai, Argentina, Japão, China, Marrocos, Egito. As pessoas ficam imaginando, tem vida judaica em Cuba? Tem. E o Fidel Castro, que eu abominei a vida inteira e continuo abominando, ele já falecido, ele frequentava a sinagoga porque a família Castro é uma família de judeus marranos. Então, Fidel Castro frequentava a sinagoga da comunidade judaica em La Habana, em Havana, e respeitava a comunidade judaica nos dias de Yom Kippur. Era muito interessante. Infelizmente, o Miller, que era o presidente dessa comunidade, faleceu. Eu também já fui a Cuba há muito tempo atrás, já tem uns 10 ou 12 anos. Então, fui à África do Sul, enfim, fui à Austrália, à Nova Zelândia, onde você imaginar, além de França, Inglaterra, Itália, os países, Escócia, os países da Europa, todos, entendeu? Cortina de Ferro antiga, Croácia, República Tcheca. E agora, conversando com um israelense que frequenta o Ministério da Diáspora, que é um ministério novo, e ele cuida de comunidades emergentes. Ele esteve aqui no Brasil, veio na Menorá, olhou o meu trabalho, disse, cara, você faz um trabalho espetacular, mas você precisa ir à África subsaariana. E aí me disse que na Nigéria eu poderia encontrar vida judaica muito interessante, e foi assim que surgiu, nesse momento, a minha ida à Nigéria. Por que a Nigéria? Olha, eu fiquei 20 dias na Nigéria e realmente foi suficiente para eu ir do sudoeste até o sudeste, ao sul, encontrar muitas comunidades judaicas, 18 comunidades judaicas diversas em cada um desses estados. Quais foram os lugares que você foi na Nigéria? Ambra, Enugu, Ogide e Lagos. Lagos é a capital cultural da Nigéria, como se fosse o Rio de Janeiro, vamos dizer assim. A Nigéria é uma loucura, porque existem 180 milhões de habitantes concentrados num local do tamanho de Mato Grosso, que para o Brasil é um estado grande, mas você imagina um país com a população do tamanho da população brasileira, espremido num território do tamanho de Mato Grosso. Então, é tudo muito complicado. O trânsito é caótico, muitas vezes falta água, muitas vezes falta luz, não existe transporte coletivo, as estradas mais importantes são muito boas, mas todas as estradas vicinais têm buracos enormes, muitas delas são de terra. O povo é muito humilde. Tem regiões que você anda e olha e você vê um grande favelão, como se fosse aqui uma favela da Maré, uma rocinha 50 vezes maior. Muita gente camelotando, vendendo coisas na rua porque não tem condição. Mas é um povo muito bom, um povo querido, um povo que te ajuda. Quais são os costumes judaicos que eles adotam? Então, eles hoje adotam todos os princípios do judaísmo. Eles têm sinagogas construídas onde há uma mikvah, eles têm todo o aparato religioso, os livros de reza, os talitot, os tefilim, eles usam os tzitzit nas roupas. É impressionante, inclusive, como eles têm o uso do peiot. O que mais te encantou nesses judeus? Olha, o que me chamou muito a atenção é a fé que eles têm no Deus de Israel, no Deus único, no Senhor dos Exércitos, como eles também dizem. É impressionante como eles respeitam o Shabat, e isso é uma outra questão, que é um hábito absolutamente arraigado, que eles não conseguiam concatenar com a religião cristã.
Porque na religião cristã, seja na evangélica ou na católica, o dia do descanso é o dia de domingo. E eles não abriam mão de descansarem no sábado, porque eles tinham recebido isso dos seus, como eles dizem, dos seus pais anciãos, dos seus antepassados. Então, outra coisa muito interessante, quando você chega numa sinagoga, que normalmente é construída dentro da casa de um líder religioso, quer dizer, tem a casa do camarada e ao lado ele construiu uma sinagoga, que ele pode receber 50, 60, 80, 100 pessoas. A primeira coisa que ele faz é você lavar as mãos e ele te traz uma oferenda, que é um costume judaico, hebraico, antiquíssimo, chamado cola. É quase que uma raiz forte, que é tirada de uma árvore, e ele te dá aquilo para você comer com vinho. Então, são vários hábitos que eles têm, mas o que mais me impressionou foi a ligação atual dessa gente com o judaísmo ortodoxo que está sendo praticado em qualquer lugar do mundo. Assim eles vivem. É impressionante. O que você passou lá para eles? O que eu passei para eles é que eles são os judeus originais. E quando eu falei em várias oportunidades esse tipo de coisa para eles, eles choravam, porque dizem que como é que pode chegar aqui um branco para dizer para a gente que nós é que somos os judeus originais, e assim ficaram emocionados também comigo, e eu sei que isso é verdade. Agora, aqueles que não querem acreditar nisso, azar deles, como dizia o Nelson Rodrigues. Se você não aceita, ou melhor, se os fatos são alguma coisa que você não consegue aceitar, azar o teu. Então, essa é a realidade. Existem, estão aí, Israel vai ter que se preocupar com eles, como se preocupou com os etíopes. Hoje Israel está se armando, não militarmente, mas intelectualmente e socialmente, para poder encontrar essa gente, entender essa gente, e se eles quiserem trazê-los para Israel, o que eles não querem. Os judeus da Nigéria não querem fazer aliar, eles querem viver no país deles como judeus. E outra coisa, eles são super respeitados, porque na Nigéria as religiões todas são respeitadas. Existem muitas religiões, muitas vertentes religiosas, muitos sincretismos, e eles são respeitados como judeus com muita tranquilidade. E, curiosamente, antes de chegarem os missionários no século XVII, XVIII, o que aconteceu é que eles tinham uma religião chamada Omenana, que era um misto de judaísmo pré-destruição do Segundo Templo, antes da Era Comum, vamos dizer assim, onde, por exemplo, havia festas que eles não celebravam, porque eles não conheciam. E aí, com o contato com o mundo judaico moderno, eles passaram a conhecer. Como é que é o nível econômico lá? Tem gente que tem dinheiro, bastante dinheiro, tem gente modestamente estabelecida, tem funcionários públicos e tem gente pobre. A maioria do povo nigeriano tem dificuldades financeiras. Quantas sinagogas tem lá e a quantas você foi? Tem mais de 20 sinagogas. Eu fui a 18. Olha, é impressionante você ver num país africano a vida judaica acontecer como se você estivesse em Nova York, por exemplo. Então, isso aí é impressionante. O que mais mexeu com você lá? Do ponto de vista judaico, a minha incursão à Nigéria foi espetacular, porque em muitas oportunidades eu imaginei que eu estivesse há 2.500 anos em Jerusalém, na Terra Prometida. Porque, na verdade, diferentemente do que pensam os Ashkenazi, os judeus originais são negros. Se não são negros, são de cor azeitona escura. Então, essa turma que andou da Terra Prometida na época em que Nabucodonosor conquistou Jerusalém e destruiu o primeiro templo, e logo em seguida esse templo foi reconstruído, mas vieram Alexandre o Grande e outros conquistadores. Nesse período de 2.500 até 2.200 anos passados, esses judeus começaram a migrar através do Egito, através do Marrocos, através do Sudão, e chegaram até a África subsaariana, onde eles se posicionaram. Curiosamente, eles foram todos convertidos. É uma tribo na Nigéria, uma das 3 etnias
mais importantes da Nigéria, se chama Ibo, I-G-B-O, Ibo, é assim que se pronuncia. Existem os Usé, que são muçulmanos, e também os Yorubá, que você conhece, sabe o que é candomblé. Os Yorubá têm aquela religião que aqui no Brasil nós conhecemos como Umbanda, candomblé. E os Ibo, que foram convertidos maciçamente ao cristianismo, e muitos deles vieram como escravos, vendidos como escravos, inclusive para o Brasil, para a América do Norte, onde havia escravidão. Nas Américas, eles vieram como escravos. Então, muitos negros do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, eles não sabem que eles são oriundos de comunidades judaicas que caminharam até a África há 2000 anos. Então, é muito interessante. Hoje, comparando a Torá com os evangelhos, eles chegaram à conclusão que os hábitos familiares deles são hebreus. Então, eles estão voltando ao judaísmo. Existem 30 milhões de Ibo na Nigéria. Já 4.500 judeus retornaram ao judaísmo. E alguns hábitos são importantíssimos. Primeiro, circuncisão com 8 dias de nascido. Segundo, plantio por 7 anos e paralisação de plantar na terra durante 1 ano. 10% de todo o plantio vai para os pobres e para as crianças, que é um outro costume hebraico. E assim sucessivamente eles foram se vendo na Torá e estão voltando ao judaísmo na medida em que eles não acreditam que o cristianismo é a religião que dá conforto ao coração deles. Então, eles dizem, somos adeptos de um Deus único, não queremos saber da Trindade e queremos cumprir as missões e todos os mandamentos da Torá. Qual é a mensagem que você deixa para a comunidade na TV sobre essa viagem? O que eu deixo de mensagem para você judeu, para você não judeu, para você judia e para você não judia, é que o mundo não é aquilo que você imagina. O mundo, a vida na Terra é muito mais ampla do que você pode supor e do que pode imaginar a nossa vã filosofia. A vida judaica na Terra, ela é enormemente espalhada, porque o mundo, em primeiro lugar, babilônico, depois o mundo grego, depois o mundo romano, espalharam os judeus por toda a Terra, por toda a superfície do planeta. E agora, com Israel chegando à Lua, certamente daqui a pouco eu vou estar indo à Lua para descobrir uma comunidade judaica por ali.